Boa noite, meus amigos, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, hoje eu quero falar sobre um assunto que está em 2 Coríntios, capítulo 12. Sobre o assunto que Paulo fala sobre o espinho na carne. O que de fato, meus amigos, seria esse espinho na carne do apóstolo Paulo? Tá certo? Então é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Então quero convidar você, meu amigo, você que está me ouvindo nesse momento, a abrir sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, e o versículo de 1 em diante. Vou ler alguns versículos que diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas eu passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não sei, e se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao paraíso, e ele ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim eu me gloriarei, mas de mim mesmo eu não gloriarei-me, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, eu não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Então, é sobre isso que eu quero falar com você, meu amigo, essa noite, sobre o espinho na carne de Paulo. O que de fato seria esse espinho na carne? Será que esse espinho na carne seria uma enfermidade no seu corpo? Será que seria algum problema no seu olho? Algum problema físico? Algum defeito que ele tinha? Então, se você vem me acompanhando já aí de algum tempo, talvez você está assistindo hoje pela primeira vez, eu tenho falado que a Bíblia ela é de fácil compreensão. Entre 50% e 70% da Bíblia, ela é de fácil compreensão que pessoas leigas como eu e você podemos entender. Basta se aplicar, estudar e prestar muita atenção nos textos e na hermenêutica do texto, que é a ciência da interpretação bíblica. Fazendo pergunta ao texto, você vai descobrir o que o texto quer nos dizer, tá certo? Então aqui Paulo, primeiro ele conta a história de um homem que foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu. Ele viu e ouviu ali algumas coisas. Ele diz que esse homem, ele não sabe se esse homem foi arrebatado no corpo ou somente em espírito. Já de imediato eu quero falar para você, meu amigo, que esse homem se trata do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi apedrejado e morto quando ele estava em Listra, junto com Barnabé. Ali se você for para o texto lá de Atos 14, você vai ver que ali ele curou um enfermo, que era um paralítico que havia nascido paralítico, e as pessoas achavam que ele era um deus. Mas logo depois veio irmãos de outras cidades e falsos irmãos e fizeram com que Paulo fosse apedrejado. Então Paulo foi apedrejado e foi jogado fora da cidade, do outro lado do muro. E ele foi tido como morto, porque de fato ele morreu. Ninguém era apedrejado
e sobrevivia. Então Paulo foi apedrejado e morto, e ficou por algum tempo morto. E nesse intervalo ele foi arrebatado ao paraíso, chamado de terceiro céu. E ali ele viu algumas coisas. E por causa dessas revelações, ele foi levado a se gloriar. Ele estava correndo um sério risco. Então a Bíblia diz aqui, o próprio texto, como diz Paulo, diz que foi colocado nele um espinho em sua carne. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu quero que você entenda de uma maneira muito simples. Não adianta ficar falando coisas difíceis aqui, então vou usar uma maneira assim para que você entenda. Eu tenho ouvido pessoas falar sobre esse texto, dizendo que esse espinho na carne era uma doença que o apóstolo Paulo tinha. Outros dizem que era uma enfermidade no seu olho, citando até algumas partes de alguns versículos onde Paulo diz: olha, se fosse possível, vocês arrancariam os vossos olhos e me dariam. Então ele tinha uma enfermidade no olho, nada disso. Quando você vai para o texto e você aplica a hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica, e não a ciência da minha própria interpretação, até uma pessoa leiga consegue enxergar o que o apóstolo Paulo está querendo de fato nos falar. O que seria essa enfermidade em sua carne? O que seria esse espinho? Que nada tem a ver com enfermidade física. Não é nada físico. O texto vai dizer isso. Então eu quero que você preste atenção nesse versículo, que está aqui no capítulo 12. Capítulo 12 e versículo 7, que diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado, foi colocado um espinho na minha carne. Então Paulo está dizendo aqui primeiramente que o que foi colocado nele foi colocado porque ele estava correndo um sério risco de ensoberbecer-se, de se tornar um homem soberbo. Porque quem é que foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu, e viu coisas como o apóstolo Paulo viu? O apóstolo João viu muitas coisas. Ele nos relata isso no livro de Apocalipse. Mas Paulo viu outras coisas, o qual ele foi proibido por Deus de nos relatar o que ele viu. Então ele podia se tornar um homem soberbo por causa disso. Então ele diz que por causa disso, por causa dessa revelação, e porque ele corria um risco de virar um homem soberbo, foi colocado nele um espinho em sua carne. Agora, como disse, esse espinho na carne não é nenhum tipo de enfermidade em sua carne. Não é nenhuma doença em seu olho, que ele estava perdendo a sua visão. Nada disso. Ele vai dizer o que era esse espinho na carne. Ele diz que esse espinho em sua carne era um mensageiro de Satanás. Tá certo? Ou seja, aqui o termo usado é ângelos, que é anjo ou mensageiro. Só que nesse caso, não mensageiro de Deus, mas um mensageiro de Satanás. E o que seria esse mensageiro? Este mensageiro nada mais é do que um demônio. Não era um demônio no sentido de que Paulo estava endemoniado, mas um demônio que usava pessoas para fazer acusações a Paulo. Tudo isso, meus amigos, tem a ver com aquele acontecimento que aconteceu em 1 Coríntios capítulo 5. Você abrir lá em 1 Coríntios capítulo 5, eu não vou ficar entrando em muitos detalhes aqui para não prolongar o vídeo. Você vai ver o que aconteceu em 1 Coríntios capítulo 5, onde um camarada abusava da esposa de seu pai, cometendo ali um grande incesto, um grande pecado. E esse camarada precisava ser retirado da igreja. E Paulo confrontou esse camarada. E ele resistiu Paulo face a face. Esse é o mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo. Este homem estava sendo usado por Satanás para resistir Paulo cara a cara e para fazer falsas acusações a Paulo. Várias acusações.
Se você for ler lá em 2 Coríntios, por exemplo, eu não vou ficar lendo, como eu falei para não prolongar o vídeo, mas se você ler o capítulo 2 de 2 Coríntios, leia o capítulo 2 inteirinho, que você vai entender sobre o que o Paulo fala, a ponto de Paulo ter que escrever uma carta até chorando para a igreja de Corinto. Você pode abrir também, se você quiser, lá em 2 Coríntios, também no capítulo 7, ele vai falar mais algumas coisas. Então esse espinho na carne de Paulo, meus amigos, não pode ser nenhuma enfermidade, porque ele já acabou, está dizendo, o próprio texto está afirmando que era um ângelos, era um mensageiro de Satanás. E o mensageiro de Satanás nada mais é do que um espírito maligno para atormentá-lo. Tá certo? Então, como já falei, é um vídeo curto, não quero prolongar. Não vou usar palavras difíceis para que você possa entender que esse mensageiro de Satanás não é nenhum tipo de enfermidade. Mensageiro de Satanás é demônio. É demônio que falava por boca de homens acusando a Paulo. Tá certo? Então eu espero que eu possa ter te ajudado aí de alguma maneira. Se você tivesse alguma dúvida, que eu possa ter esclarecido. Se eu também deixei dúvida aqui no ar, você faça a sua pergunta aí, põe nos comentários aí, faça a sua pergunta que eu vou estar te respondendo acerca desse assunto, tá certo? Quero agradecer você que é inscrito no canal, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, seu joinha de gostei, compartilhe o vídeo. E você que não é inscrito no canal, se você viu esse vídeo ou qualquer um outro vídeo, se você gostou do conteúdo, achou que é importante para a sua vida, deixa seu like, seu joinha de gostei, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam estar aí assistindo, tá certo? Forte abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um. Um forte abraço a todos.